Vamos ao quadro, então. Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E a doutora Graziela já está ao vivo conosco aqui, ginecologista. Tudo bom, Graziela? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Graziela sempre participa conosco aqui, toda vez que a Graziela participa conosco aqui, a gente tem a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas de você que está aí em casa, aí sempre participando conosco aqui, tirando as dúvidas. Já pode ligar, viu? 2534-1234, 2534-1234. Tem alguma pergunta? Já pode falar. Já tem telefone? A Graziela já vem aqui, já vem direto. Vamos pro telefone, então. Entrou, já tem telefone, Graziela. É assim, viu? Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, quem tá falando? Oi. Alô, boa noite, Neto. É o Cristiano. Tudo jóia, Cristiano? Você fala de qual bairro? Ele espera ouvir pela Eu falo aqui de São Jorge, Neto. Ok, pode fazer sua pergunta, a doutora está te ouvindo, pois não? Ana, pega o telefone, agiliza lá. Isso, obrigado. Tá tendo um pouquinho de delay, mas é normal. Isso, é assim, a Ana vai falar com você, vai lá, Ana. A Ana vai explicar o seguinte, você tem que me ouvir pelo telefone, porque daí não dá esse atraso, entende? Abaixa a TV e fala comigo pelo telefone, ok? Abaixa o volume, então. Estamos ao vivo, você pode fazer sua pergunta também pelo WhatsApp, 019-99141-1048. Daqui a pouquinho a Graziela vai explicar para nós que ela estava me contando aqui, né, doutora, muitas dúvidas sobre a questão do anticoncepcional e a trombose. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Alô? Oi, Neto. Isso, agora sim, agora tá bom. Pois não. É o seguinte, Neto, a minha esposa tomou anticoncepcional durante 4 anos, né? Certo. E agora ela surgiu um cisto no útero dela, sabe? Alguns amigos da gente falam que isso não impede de engravidar. Só que a gente está tentando há algum tempo e a gente não está conseguindo engravidar. Correto. Será que é problema dela, algum problema meu? O que será que pode estar acontecendo? Pois não, aguarde, a doutora vai responder. Como que ele chama? Desculpa, o seu nome é Cristiano, né? Isso. Tá bom, Cristiano, vai responder agora. Oi, Cristiano, boa noite. Cristiano, é assim, ó. A gente, por mês, a gente tem muito mais chance de não engravidar do que de engravidar. Então, o que a gente sabe? Que a gente vai se preocupar com isso quando a gente tem 1 ano de tentativa sem sucesso, tá? E vale a pena lembrar que o fato da sua mulher ter usado anticoncepcional por 4 anos, ou seja, por quanto tempo for, não está associado a risco de infertilidade, tá? Então isso são coisas que vocês precisam ter em mente. O que está acontecendo, eu não sei te dizer, né? Mas eu sei que se vocês têm 1 ano de tentativa sem sucesso, precisam ser investigados os 2, né? Então a pesquisa básica inclui o quê? Um exame do homem, que é um espermograma, um ultrassom da mulher, dosagens de alguns hormônios e um exame chamado esterossalpingografia, para ver se as trompas da sua esposa estão funcionando. Você falou de cisto no útero, né? Na verdade, os cistos, eles não são no útero, eles são no ovário, tá? O que a gente normalmente tem no útero são miomas, que só dificultam um pouco uma gravidez, dependendo da localização que eles estão, né? Mas normalmente miomas que ocorrem no útero não estão, na maioria das vezes, não estão associados à infertilidade, ou quando estão num lugarzinho que podem causar infertilidade, tem uma cirurgia que é relativamente simples, que é a miomectomia, que pode ajudar a reverter essa situação. Olha, acho que é isso. Estamos ao vivo aqui, a doutora Graziela está tirando todas as dúvidas, né? Você pode participar ao vivo, 2534-1234, é o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Doutora Graziela, ela que é ginecologista e pode responder suas dúvidas, tá bom? 2534-1234, você faz a pergunta ao vivo pelo telefone, ou 019-99141-1048, pode fazer sua pergunta e tirar suas dúvidas ao vivo. Graziela, vamos conversar então, aqui a gente estava batendo um papo aqui antes, sobre, está tendo muita visita ao consultório para esclarecer a questão do anticoncepcional e a trombose. Sim. Você pode explicar para nós, então, se tem alguma relação, qual que é o risco? Tá. Tirar, tem muitos mitos também, sim, né? Sim.
Bom, então é assim, né? Em primeiro lugar, existe um risco da gente ter trombose se a gente utilizar os anticoncepcionais convencionais? Existe, tá? Então as pílulas, basicamente a gente tem 2 tipos de pílula. A grande maioria delas contém um hormônio chamado etinil-estradiol e uma minoria de pílulas são só à base de progesterona. Todas as vezes que eu tenho um anticoncepcional combinado, que é o estrogênio com a progesterona, eu tenho sim um aumento do risco, mas é um aumento pequeno, tá? Então, existem alguns estudos grandes que o que eles viram? Que uma mulher que não usa método anticoncepcional nenhum, né, ela tem um risco de trombose. Então, esse estudo quantificou em 10 mil mulheres, o que eles viram? Que em 10 mil mulheres que não utilizam anticoncepcional, de 1 a 5 podem ter trombose. Pode desenvolver tá? trombose. Podem ter trombose. Uhum. Esse número ele aumenta de 2 casos a 20 casos em 10 mil mulheres que usam anticoncepcional combinado. Então, aumenta o risco? Aumenta, tá? Mas mesmo assim, é um aumento pequeno, tá? Porque se a gente colocar de 5 a 20, né, casos em 10 mil mulheres é pouco, tá? Mas olha que dado interessante. Se a gente tiver uma mulher que teve filho, tá? Nas 6 semanas após ela ter tido o neném, ela tem de 20... Né? Nesse estudo mostrou que existe um aumento de 20 a 400 casos de trombose em 10 mil mulheres. Olha só. Tá? Então, na prática, o que isso significa? Que eu acho que todo mundo tem que saber que esse risco existe, porque ele existe mesmo, né? Mas é um risco relativamente pequeno. Então, o que cabe a nós médicos, né? Eu vejo, cabe a nós fazer uma boa anamnese, inquirir, perguntar para as pacientes e tentar identificar fatores de risco, tá? Para que a gente possa deixar essa paciente mais tranquila. Agora, tem algumas pacientes que a gente não vai ter como mensurar e a trombose vai acontecer, tá? Então, uma outra coisa também as pacientes têm perguntado muito é se existe algum risco, se existe algum exame que possa ser feito para saber que aquela paciente pode tomar anticoncepcional. Tá. Não existe isso, tá? Por quê? Porque não se conhece as causas dessa trombose relacionada ao uso do anticoncepcional. A gente não sabe exatamente por que acontece. Então, o fato de você fazer exames para pesquisar trombofilia, que é um risco aumentado para a trombose, se esse exame der negativo, não quer dizer que a paciente não vai ter, porque não está associado exatamente àquele exame que ela pediu. Então, a gente tem um respaldo da nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Ginecologia, para dizer o quê? Que não existe exame algum para se fazer para receitar anticoncepcional. Tá? Então, assim, hoje no meu consultório, isso é uma coisa que todas as pacientes perguntam. Eu falei que eu vou fazer até uma tabelinha e vou pôr lá no consultório para saberem, né? Existe um risco aumentado? Existe sim, tá? Não é mentira, mas o risco não é tão aumentado assim. Outra coisa que esse estudo ele mostrou, que se a gente não quer correr risco nenhum, tá? Ou a gente usa método que não é hormonal, né? Ou a gente usa método só com progesterona. Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem opções, tá? O que é o método só com progesterona? É aquela injeção que a gente usa a cada 3 meses. Tem as pílulas, tá? Eu vou falar o nome aqui, a mais comum é a Cerazete, tá? Depois a gente tem o Implanon, que eu já ouvi falar que é um chip, mas não é um implantezinho que a gente coloca no braço. E a gente tem os DIUs, o Mirena, né, que é um DIU hormonal, mas que é com hormônio só de progesterona, e os DIUs comuns, que é o T de cobre ou multiload. Esses a gente não tem associação com o risco de trombose. Exato. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco através do telefone 2534-1234, através do WhatsApp 019-991-411048. Chegou pergunta, então, pelo WhatsApp, né, Mônica? Isso aí, olha, a Valéria lá do Mário Dedini está perguntando aqui. Eu fumo, me falaram que aumenta o risco de trombose por tomar anticoncepcional. É verdade? É verdade, Valéria, tá? Na verdade, assim, ó, o sedentarismo, a obesidade, a idade, porque após os 40 anos existe também um risco de trombose, mesmo em quem não é fumante e quem não utiliza anticoncepcional. É verdade, tá?
Então, é verdade sim, né? O cigarro, assim, comprovadamente, ele aumenta o risco de trombose. Então, se você fuma... Quando a gente tem, depois dos 40 anos, assim, é contraindicado mesmo. Você não pode usar pílulas combinadas, que tem, então, o etilestradiol e a progesterona. Agora, abaixo dos 40 anos, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa e vale a pena você colocar isso para o seu médico para ter uma segunda opção. Okay? Estamos ao vivo, a doutora Graziela conosco aqui, ginecologista do Hospital Fornecedores de Cana, respondendo as perguntas do público de Piracicaba. Você tem alguma pergunta? Pode mandar pelo WhatsApp 019 99141 1048 ou você pode fazer pelo telefone 25 34 12 34. Teve uma participação pelo telefone que deixou a pergunta, né, Mônica? Isso. A pessoa lá do Gilda, ela não quis se identificar. Ela quer saber o que é pólipo no útero e se dificulta para engravidar, doutora. Olha só, pólipo, de uma maneira didática para você entender, ela não tem o nome dela, né? Não, ela é do bairro Gilda. Para você entender, o pólipo é como se fosse uma verruguinha que cresce no nosso útero. Existe uma forte associação dele aparecer mais em pessoas que nunca engravidaram, por exemplo, que ficaram um tempo maior exposta aos próprios hormônios. Na maioria das vezes, ele não dificulta gravidez, uma gravidez natural, né? Não dificulta, mas isso é muito difícil da gente responder, tá? Porque a gente tem que saber a localização, tem que saber o tamanho, né? Então, normalmente os pólipos, eles ficam no endométrio, que é o lugarzinho onde o neném vai crescer. Então, dependendo do tamanho, ele pode concorrer em espaço, né? E aí, vale a pena, se for um pólipo bem grande, vale a pena tirar para se tentar uma gravidez sem maior intercorrência. 25 34 12 34, pode fazer sua pergunta pelo telefone, também pelo WhatsApp, tirando suas dúvidas aí, tá bom? 25 34 12 34, o WhatsApp é o 99141 1048, pode fazer sua pergunta, a doutora vai esclarecer ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora. Doutora, essa questão que está sendo muito falada, né, a questão dos anticoncepcionais. Né? Hoje ainda a prática mais, não segura, mas mais comum é o uso da pílula. Mas a gente tem disponíveis aí outros métodos, sim, né? Você acha que a mulher brasileira, o casal em si, ele está aderindo a outros métodos? Ou ainda há uma resistência, que daí você precisa do parceiro também, né? Quer dizer, parece que a responsabilidade é da mulher, né? Quer dizer, e você pode ter o parceiro também contribuindo, né? Claro. Você acha que hoje está mudando isso? Eu acho que mais ou menos, sabe? Eu acho que ainda tem uma barreira, assim, talvez falte um pouco de esclarecimento, então falte a gente, como médico também, colocar risco e benefício de tudo para o paciente, né? Então, o que eu vejo é que ainda mesmo a pílula é a primeira opção de todo mundo, porque ela é mais cômoda, é a mais fácil, mais palpável, né? Mas, por exemplo, no SUS, hoje em dia, a gente tem DIU à disposição das pacientes, né? A gente não tem o DIU medicado, que é o Mirena, mas a gente tem os DIUs de cobre. Então, tá aí, tá liberado, mas existe muito mito em cima, né? Então, as pacientes, muitas ainda, vêm perguntando se é verdade que ele é abortivo, que a gente sabe que não é. Né? Elas perguntam muito se ele está associado a risco maior de câncer, que a gente também já sabe que não é. Né? Assim como os homens ainda têm um certo preconceito com a vasectomia, sim, porque ainda associam a vasectomia à potência sexual, exatamente. Então, assim, as coisas estão melhorando, de quando eu me formei aos dias atuais, bastante coisa melhorou, mas ainda existe um certo receio. Mas agora, com essa questão da trombose, porque é incrível, né? Tudo que aparece no Facebook vira verdade no Facebook, né? Então, como a mídia tem falado muito dessa história de trombose, e eu queria deixar claro para vocês uma coisa também. Quando a gente ouve no Facebook ou a gente ouve notícias, a gente sempre associa esse risco, sempre o risco é associado com um anticoncepcional específico, que é o Yasmin. Tá? E não é isso. Na verdade, todos os anticoncepcionais aumentam esse risco. Tá? Então, hoje em dia o Facebook falou e vira uma verdade. É o Dr. Google, né? Exato. Então, assim, até eu estive num congresso agora
E um professor dando uma aula sobre isso, ele nos contou de uma aluna da faculdade, uma aluna do 5º ano, que teve um AVC pelo uso do anticoncepcional. Então, na verdade, assim, quando acontece uma coisa triste, é uma tragédia. É uma tragédia. Para a faculdade foi perder uma aluna, para a família, para a sociedade, todo mundo. Então, vira esse boom porque acontece. Mas o que a gente sempre tem que lembrar que na medicina a gente tem que tratar da regra, não da exceção. As exceções, elas existem e são muito tristes, como eu estou falando, mas elas são exceções. A gente não pode se pautar por um ou outro caso que acontece. O que é sempre importante é a gente identificar risco. É aquela história, conversar com o paciente, perder um pouquinho mais de tempo, o paciente também perder a vergonha, nos contar as coisas sobre ele, né? E aí a gente tentar adequar as coisas. Existe ainda o preconceito, como você falou, mas as coisas estão caminhando, né? As mudanças, para elas acontecerem, tijolinho por tijolinho, as coisas têm que ir aos poucos, né? Estamos ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, tirando as dúvidas hoje sobre a saúde da mulher, né? E por não falar do casal também, eu já vi isso que acho que é assim que a gente tem que começar também a compreender melhor, né? Tem pergunta chegando com a Mônica, é isso, Mônica? Diga. Isso, olha, a Juliana lá da Paulista, ela quer saber se tomar o anticoncepcional depois de muito tempo, se ela tem que trocar ele. Há um prazo, né? Perde o efeito. Juliana, sua pergunta é super comum também no dia a dia da gente. Não tem que trocar anticoncepcional algum. Eu brinco com as pacientes e falo que a gente só troca em 2 situações. Primeiro, se a gente mudou de ideia e quer engravidar. Segundo, tá? Se de repente no caminhar, durante o tempo de uso, você passou a ter alguma contraindicação ao uso. Então, se você desenvolveu alguma doença, passou por algum problema de saúde mais sério, você tem que colocar isso para o seu médico para que ele veja se você ainda pode continuar com aquele método. Mas, a princípio, se está tudo bem, se tudo permaneceu igual, não precisa não, pode ficar tranquila, ele não vence, não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Tem mais perguntas chegando, vai fazendo sua pergunta pelo WhatsApp também, viu? O pessoal está participando, é o 991411048 ou pelo telefone 25341234. Pergunta chegando pelo WhatsApp, diga, Mônica. Olha só, a Caroline lá de Santa Terezinha está perguntando também. Olá, boa noite. Gostaria de saber se tomar a pílula anticoncepcional por muito tempo sem pausa tem algum risco. Carolina, não tem, tá? Hoje, esse esquema que a gente chama de esquema estendido, né, que a gente não interrompe, é um esquema amplamente usado. Por quê? Porque quando a gente não tem que dar pausa, a gente corre menos o risco de esquecer, né? E com isso, a gente tem menos chance de engravidar. Então, não tem problema nenhum, tá? Pode usar sem problema. A única coisa que a gente fala para o paciente é que quando a gente emenda muito as cartelas, a gente corre o risco de ter o que é conhecido por nós como spotting, que é o que? Aquele sangramentozinho que parece uma borra de café entre uma cartela e outra. Então, existe uma maneira que a gente tenta minimizar isso, é que depois de 3 ou 4 cartelas, se tiver acontecendo de você ter essa borrinha de café, a cada 3 ou 4 cartelas você dá uma pausa de 1 semana e reinicia novamente, tá? Isso é uma tentativa de minimizar, né? Se não tiver acontecendo nada, se você não estiver sangrando, manda ver, pode usar sem problema algum, que você não está correndo nenhum risco. Desde que você não tenha contraindicação para o seu método, né? Se tiver tudo certo, pode usar sem problema algum. Outra pergunta que chega para nós também, a gente estava até conversando sobre isso, algumas dúvidas, né? É a questão desse tempo seco associado com pequenas bactérias, infecções, que também é comum, né? A gente conversou sobre isso, o tempo muito seco, então a gente tem que ventilar, né? E tá frio ao mesmo tempo seco, às vezes seco esse sol lá fora. Você falasse um pouquinho sobre isso, na questão da calça jeans muito apertada, né? E isso pode criar bactérias, trazer complicação tanto para o homem como para a mulher. Na verdade, assim, existe uma situação que a gente as pacientes chamam de corrimento, né? E a gente chama de vulvovaginite. Então, essa é uma queixa extremamente frequente no consultório, né? Então, elas reclamam que sempre a calcinha está mais molhada, sempre está mais sujinha. Então, eu vou começar um pouquinho lá atrás. Desde que a gente fica mocinha até a gente entrar na menopausa, tá? Por conta dos hormônios que a gente produz uma secreção na nossa calcinha.
E eu brinco que essa secreção, ela está para a nossa vagina, assim como a meleca para o nosso nariz, a saliva para a nossa boca. É uma coisa que existe mesmo, uma proteção que a gente tem. Só que sempre que o nosso organismo se sentir agredido, ele vai tentar se defender de alguma forma. Então aí é que entra as roupas muito justas, o uso de produtos que não são bacanas para a região genital, né? Por exemplo, sabão em pó, amaciante de roupa. Então a gente tem o hábito de colocar calcinha, cueca em máquina de lavar roupa e logo vai também sabão em pó e amaciante, que são ruins para a região genital, né? Tem produto químico muito forte. Então, a mesma coisa a roupa, né? A hora que você usa legging, que a gente fica muito tempo com tecido sintético, é como se a gente não conseguisse respirar mesmo, né? E aí existe um aumento da incidência de algumas vulvaginites, uma piora desse corrimento, né? Então, coisas que a gente precisa fazer no dia a dia da gente, hábitos assim que são bacanas da gente frisar desde dos nossos filhos pequenos. Ter o hábito de sempre lavar as mãos, tá? E aí eu falo para vocês assim, antes e depois de ir ao banheiro, tá? Porque no nosso dia a dia a gente tá manipulando um monte de coisa toda hora. Aí a gente vai se limpar e aquela mão que tocou N coisas, ela vai para a região genital contaminada, né? Então a gente acaba tendo acesso a bactérias. Posso falar um episódio que aconteceu? Eu não vou citar o lugar que foi, mas é um lugar muito frequentado, as pessoas vão muito nesse lugar e vão muito ao banheiro desse lugar. E eu, dentro do banheiro, já lavando as minhas mãos, eu percebi que a pessoa que estava fazendo a limpeza, ela usava aquela luva, correto? Então ela tirava o saco ali dos banheiros com a luva, usando, como é que chama esse de proteção? É o TCI, não? Como é que é o nome? De proteção. EPI. Isso, usando EPI, tirando. Eu achei bom, tá usando equipamento. Só que ela pegou justamente o papel higiênico com a mesma luva e colocou no refil. Eu falei, meu Deus, mas na hora já tá tudo contaminado, né, doutora? Quer dizer, você não sabe se a pessoa certa era tirar a luva para manipular aquilo com a mão limpa, lavar as mãos, mas enfim, às vezes não chega nem a informação para essa pessoa que está trabalhando. Ela está usando a luva, que é obrigatório. Ela está achando que está ótimo. Então ela tirou tudo aquilo ali, jogava assim, e um banheiro ela tirou até o papel, mas com a luva, nem trocou o saco. Então são coisas que acontecem que você está fora, você não está vendo. Eu presenciei, eu falei, meu Deus. Imagina, né? E aí ela pegou aquele rolo novinho, abriu do saco com a luva e colocou lá. Falei, esse rolo já era, já está contaminado. É isso mesmo. Então, serve de alerta também, você falou uma coisa, lave as mãos. Antes e depois. E não é interessante a mulher, principalmente a mulher, o homem também, mas a mulher levar o seu lenço umedecido ou levar o seu lencinho de papel? Se for possível, sim, né? Às vezes acaba passando, mas eu acho assim, tem que ter esses hábitos assim, lavar as mãos antes e depois, lembrar que a higiene ela é sempre feita de frente para trás, né? Não do bumbum para frente. E a gente ensinar muito isso para criança também, porque a principal causa desses corrimentinhos em criança é a higiene inadequada. Porque não é que a gente não cuida, como a gente não cuida, mas é que a gente não consegue segurar a criança. Ela senta na areia, ela pega a mãozinha suja e se limpa, né? Então, esse hábito das mãos é importante. Outra coisa importante, evitar sabonetes que sejam muito perfumados ou muito coloridos. Essa história do sabonete íntimo, muitas vezes me perguntaram, e durante muito tempo eu orientava de um jeito, mas a nossa sociedade ela tem as recomendações, né? E a gente tem um livro recente lançado da Sociedade de Ginecologia falando sobre a importância de sabonete íntimo. E foi interessante porque o professor que fez esse livro, ele numa aula ele falou assim pra gente também: vocês lavam o cabelo com sabonete? Não, a gente lava com shampoo. Ele falou assim, é a mesma coisa, o pH do cabelo é um, né? E o pH do corpo é outro. Então existe um produto para o cabelo e um produto para o corpo. Eu confesso que assim, durante um tempo eu fui meio resistente, eu achei que era uma jogada de marketing, mas eu me convenci de que a gente usar um sabonete íntimo, a gente ajuda a manter o pH da vagina e com isso a evitar infecções, né? Mas voltando àquilo que você falou, com certeza, gente, vai chegar o verão, cuidado com roupa, a gente para trabalhar às vezes não tem como, mas chegou em casa, põe uma saia, põe um shorts mais folgado, se puder fugir de tecido sintético, fugir dos tecidos sintéticos, uma higiene adequada das mãos, né?
Tudo isso com certeza faz bastante a diferença. Olha, é muito bom, né? A doutora Graziela veio aqui, ela dá uma aula para nós, da maneira que você fala. Eu tenho que ressaltar isso, viu, Graziela? Porque você fala de uma maneira que a gente entende, que a gente compreende. Claro que todo médico tem que ter essa habilidade, e tem, de fato tem. Mas é uma aula, você dá uma aula para todos que estão em casa. Tenho certeza que o público de Piracicaba adora quando você vem aqui, porque consegue assimilar muitas coisas. É muito importante o bem sendo passado aí. Através da TV para quem está em casa assistindo. A última pergunta então, Mônica, é isso? Pode fazer, isso, vai lá. Olha, fiz uma cirurgia para retirar um ovário e tive que começar a tomar anticoncepcional Pietra. E tenho dor de cabeça todos os dias. É normal? É a Juliana do Secap. Juliana, primeira coisa, tá? O Pietra, ele é uma medicação nova para nós aqui no Brasil. Ele já existe há muito tempo fora do Brasil. Na Europa ele já está há mais de 40 anos e ele é vendido na Europa como um anticoncepcional, tá? Mas aqui no Brasil não, né? Na bula não está escrito isso. Ele está escrito que ele é usado para tratamento de endometriose, tá? Ele é uma progesterona, o Dienogest, que é o princípio ativo dele, é uma progesterona. A progesterona tem baixíssima incidência de dor de cabeça, tá? Tanto que as pacientes que têm dor de cabeça, né, e usam um anticoncepcional normal, a gente geralmente procura trocar por um anticoncepcional que só tenha progesterona. Então, assim, é muito difícil da gente medir, porque cada pessoa é de um jeito, não dá pra gente colocar todo mundo num grupo só. Mas tem que se excluir outra causa, tá? Porque não é uma queixa frequente, tá? Deixa eu só falar mais uma coisinha que eu acho legal. Existe um tipo de dor de cabeça, que é uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia com aura. O que é a aura? É como se fosse uma premonição, a gente percebesse que vai ter a dor de cabeça. Geralmente, essa aura é uma aura visual. Então, a pessoa começa a ver umas estrelinhas, sentir a visão meio turva. É um diagnóstico um pouco difícil para nós, ginecologistas. Geralmente, a paciente já vem do neurologista com essa orientação de que ela tem enxaqueca com aura. Por que eu estou falando? Porque alguns tipos de enxaqueca, essa em questão, né, a enxaqueca com aura, ela contraindica o uso de hormônio, de anticoncepcional, né, que tem estrogênio mais progesterona. Então, essas pacientes, elas necessariamente, se quiserem um método hormonal, elas devem usar só métodos à base de progesterona. Então, isso é legal vocês saberem. E a última coisa, não me estendo muito aqui. Não tem problema, fica à vontade. A última coisa que eu queria falar é que, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com interação medicamentosa. O que é interação? São remédios que, quando eles se combinam, podem diminuir a eficácia de um ou de outro. Hoje em dia, existe uma medicação chamada topiramato, que é um anticonvulsivante, mas que ele tem sido usado para muitas outras coisas. Vocês em casa já devem ter percebido que às vezes a gente prescreve um remédio que ele foi usado, inicialmente é um remédio para diabetes, mas na ginecologia a gente usa, por exemplo, para tratar ovário policístico. Existem essas situações, né? Existem alguns estudos que mostram que o remédio é bom, inicialmente foi estudado para uma coisa, mas ele também funciona para outra. Então, o topiramato, hoje ele é uma droga muito usada não só como anticonvulsivante, ele é muito usado, por exemplo, para tratar dores de cabeça. Mas ele, junto com o anticoncepcional combinado, diminui a eficácia do anticoncepcional combinado. Olha só. E isso é uma coisa relativamente nova, a gente não sabe há muito tempo. Então, vale a pena também falar para vocês que estão em casa, porque quem usa topiramato deve discutir isso com o seu médico, tá? Se não tiver jeito, se você tiver que continuar tomando mesmo topiramato por indicação do neurologista, que é quem geralmente prescreve, discuta com o seu ginecologista se aquele método que você está usando é o ideal, tá? Perfeito. Então essa é uma dica, acho que é boa. Olha, Graziela, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Sempre uma aula para todos nós aqui. Eu queria agradecer também, porque eu tenho tido pacientes que têm ido ao meu consultório porque viram o programa. Que bom. Então, eu queria agradecer também. Obrigada para todos que mandaram pergunta, a gente fica feliz, que mandem. E é isso. Bom final de semana para todos. Para você também. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada. Graziela Caproni participando conosco aqui, ginecologista do Hospital Fornecedores de Câncer. Muito obrigado, Obrigada, viu?